Olá, sou Vanderlei Dutra, estamos no estúdio Parque do Grupo Otimoneiro, que fica aqui no território Coworking, a 2 quadras do Parque Getúlio Vargas. Dando sequência à primeira rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Canoas dentro da nossa cobertura das eleições 2024 do Grupo Otimoneiro de Comunicação, hoje recebendo o candidato Jairo Jorge do PSD. Conforme a ordem sorteada com a presença de representantes das candidaturas, já entrevistamos anteontem e ontem Bete Colombo do Republicanos e Rodrigo Cebola do PSOL. Dia 29 amanhã a vez de Márcio Freitas do PRD, dia 30 conversaremos com Ayrton Souza do PL e no sábado dia 31, encerrando essa primeira rodada, Odirley Campiol do Novo. Ainda teremos entre 9 e 14 de setembro uma rodada de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito e uma nova rodada com os candidatos a vice lá para o final de setembro. E em 2 de outubro, na semana final de campanha, o último debate eleitoral de Canoas que o Grupo Otimoneiro vai promover junto com o Nila Salle lá no campus, numa área do multicultural, naquele espaço aberto envidraçado no meio do campus, uma experiência também junto com a comunidade acadêmica. E você vai poder acompanhar com transmissão ao vivo aqui nas nossas redes e também no canal OT Play do YouTube. Além disso, em nossas redes sociais, a gente está fazendo a cada 2 dias questões para cada candidato responder em 40 segundos. São oportunidades para você ver no mesmo vídeo, no mesmo bloco, todos os candidatos respondendo de forma direta e resumida cada questão. Então, se está chegando aqui no nosso Instagram pela primeira vez, já começa a nos seguir. E se está passando pelo nosso canal no YouTube, te inscreve e ativa o sininho para que todo conteúdo novo você seja avisado na tela do seu celular com uma notificação. Cada uma destas entrevistas aqui tem em torno de 40 minutos. O nosso bate-papo vai ter 40 minutos, que a gente vai cronometrar, com transmissão então pelo Instagram e depois fica gravado lá no YouTube. O tempo começa a contar agora. Estamos recebendo então Jairo Jorge da Silva, 59 anos, é jornalista, foi vereador de Canoas aos 26 anos entre 1989 e 92, está no seu 3º mandato de prefeito de Canoas, buscando sua 2ª reeleição. Antes de ser eleito a primeira vez prefeito em 2008, esteve ainda no Ministério da Educação e chegou a assumir como ministro interino e foi também pró-reitor da UBRA, Universidade Luterana do Brasil aqui de Canoas. Seja bem-vindo, candidato, obrigado pela presença. Obrigado, Vanderlei, pela oportunidade, um carinho muito grande pelo Jornal Otimoneiro, conheço de muitos anos, Canabarro Trois foi uma grande figura, grande profissional. Dr. Jorge Weck foi nosso deputado federal também, sempre foi um grande defensor e garantiu que este veículo estivesse aberto. Então, a minha saudação de poder estar aqui, eu sou um dos veículos, acho que o mais antigo da nossa cidade, e obviamente tem uma linda trajetória, sempre em defesa do município de Canoas. Obrigado. Candidato, como eu fiz com os demais e vou fazer com os próximos, eu quero começar pedindo que tu lembre e conte um pouco da tua vivência em relação à enchente. Como é que a enchente te pegou, como é que foi vivenciar ela e como é que foi a atuação também, porque esse, claro, é um assunto que os canoenses querem saber e continuam debatendo muito nessa eleição. Veja, Vanderlei, começa efetivamente no dia 27 de abril. Eu recordo bem, eu estava saindo do Prefeitura na Rua, última edição que nós fizemos, o sábado anterior da tragédia, e eu recebi um telefone da Estel Cias, que é um excelente, talvez a melhor meteorologista do Rio Grande do Sul. Ela trabalha para a Prefeitura desde 2013, já há 11 anos, e ela me informou, e também ao José Fortunati, que foi prefeito de Porto Alegre, que é o secretário do Clima, do Escritório de Resiliência Climática, de que havia possibilidade de chuvas de 150 a 200 milímetros. Veja, isso significa uma chuva de 2 meses em 4 dias. E a partir dali nós já começamos a nos preparar, seja no dia 27, seja no dia 28, visitando as casas de bombas, organizando as equipes, preparando. As chuvas começaram ali já na segunda, na terça, dia 1º, muita chuva. E eu recordo exatamente no dia 2, de manhã eu fiz uma reunião com os vereadores, todos, independentes da posição do governo, exatamente sobre o medo que eu tinha de que a água passasse por Mato Grande e invadisse Harmonia e Matias, o que acabou ocorrendo na manhã do dia 3, ou seja, um dia depois do que eu fiz essa reunião, e pedindo a eles o apoio, porque eu penso que essa é uma hora de união, não hora de disputa, de mentiras, de fake news, né?
Eu fiz esse apelo, nem todos foram, alguns foram, né? Mas, enfim, é um respeito a todos. Mas eu realizei na Câmara essa reunião com o presidente e com mais um conjunto de vereadores. Já à noite do dia 2, nós tivemos o primeiro processo de evacuação. Nós pedimos ali por volta das 21 horas a evacuação do Mato Grande. Naquela mesma noite eu estive na Matias, nós estamos já preparando ali sacos de areia. Já no dia 2 também nós tivemos na Rio Branco, aliás, estivemos juntos lá, você fez uma transmissão ao vivo. Nós fizemos uma contenção ali na Cassol, né? E conseguimos ali, depois de muito trabalho, caminhões e pedras e sacos de areia, conseguimos fazer uma contenção. Essa contenção, eu inclusive gravei um vídeo, né, falando que era 1 hora e 15 minutos, que a gente tinha conseguido fazer a contenção. Eu falei a verdade, né, não era necessária evacuação naquele momento. Às 7 horas, entre 7 e 7 e meia, essa contenção ela não segurou, começou novamente o vazamento de água. Às 8 horas e 37 minutos, eu fiz uma live pedindo a evacuação da Rio Branco. Tão logo eu terminei, eu fui chamado na Matias porque a água estava passando por cima do dique. Veja, foram 2 metros de elevação da água entre a noite do dia 2 e a manhã do dia 3. E às 10 horas e 4 minutos do dia 3, a gente pediu a evacuação da Matias Velho. É importante, né, que durante o dia nós fomos pedindo a evacuação de outros trechos também e de outros bairros. E às 17 horas nós pedimos a evacuação, a prefeitura pediu a evacuação de todo o lado oeste. Talvez nem todas as pessoas tenham ouvido o nosso pedido, nem todas as pessoas tenham acompanhado. Mas muitas pessoas também ouviram, mas não acreditaram que a água chegaria onde chegou. Foram mais de 30 pedidos de evacuação, caminhões de som, né, na rua, agentes na rua, para que as pessoas, né, tivessem essa informação. De fato, em 56 anos, os diques nos protegeram. E aí uma questão chave, eu acho, Wanderley, que precisa ser dito para as pessoas, é de que, primeiro, ninguém nos avisou que a chuva seria igual ou maior que 41. Eles falaram em 150 a 200 milímetros. Choveu 417 em Canoas. E na bacia choveu 826 milímetros. Então, ninguém avisou isso, né? Nem a mim, nem o outro prefeito. E eu perguntei ao governador Eduardo Leite se alguém tinha avisado. E ele me confirmou que também ninguém tinha avisado isso. A chuva, ela foi muito maior do que estava previsto. Segundo, os nossos diques, o colapso deles não tem a ver com uma comporta ou porque uma casa de bombas falhou. Não, ele colapsou porque a água passou por cima. E por que passou por cima? Porque ele foi desenhado para enchente 41, que tinha chegado a 4,78 metros. Portanto, os nossos diques tinham acima de 5 metros. E tendo acima de 5 metros, quando a água passou a 5,35, chegou, ela acabou passando por cima do dique e acabou rompendo. Esse extravasamento levou a um rompimento em 2 pontos. O único dique que não rompeu foi o dique de Niterói. E por quê? Exatamente porque lá nós tínhamos feito, né, uma estrada e para fazer essa estrada nós aterramos 1,30 m. Ao aterrar 1,30 m, faltou 30 centímetros para a água passar por cima, mas não passou. E, portanto, não rompeu o dique de Niterói, não inundou Niterói, não inundou a Vila Fernandes, não inundou Nossa Senhora das Graças, parte de baixo, e não inundou a base aérea. Então, isso prova que exatamente, né, o que se a gente fizer o que foi feito em Niterói, nos outros bairros, nós vamos ter resultado. Mas, efetivamente, nós passamos todo esse desafio, procuramos, né, trabalhar, fazer o possível, né, e mais, né, trabalhar com os voluntários. Foram milhares de voluntários, e eles foram muito importantes. Sem eles a gente não teria tido, né, digamos, né, o resultado que nós chegamos, porque foram 31 óbitos, o que é uma tragédia. Se fosse uma pessoa só já seria uma tragédia. Mas comparado, por exemplo, com New Orleans, que é uma cidade que rompeu diques também, nos Estados Unidos, lá em 2005 com Katrina, lá foram 1.380 óbitos, né? A gente vê que efetivamente a evacuação, a ação dos voluntários foi fundamental para que essa tragédia não fosse ainda maior. Essa questão dos avisos para evacuação, eles acabaram se tornando centrais, tanto que eu lhe perguntei e o senhor já fez até uma linha do tempo dos avisos, porque foi muito central, né? Eu gostaria que o senhor explicasse de que forma se constitui essa decisão, né? Tecnicamente, quantas pessoas, como é que se dá essa decisão, como é que se deu essa decisão, né? De evacua, não evacua, para as pessoas entenderem isso, e se o senhor faria algo diferente, e quais as suas ideias para isso, para o futuro, claro. Primeiro, nós tínhamos um comitê de crise, continuamos isso com a presença do Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Brigada Militar, com os bombeiros, com a Polícia Civil, com o Exército, com a Força Aérea.
dizer, todas as forças vivas estavam ali, e nesse comitê de crise, nós tomamos as decisões, desde o primeiro momento. Então, essas decisões foram tomadas e sempre à luz das informações, seja dos meteorologistas, seja dos engenheiros, né? A contenção que nós fizemos na Cassol, por exemplo, só para você dar uma ideia, é a mesma contenção que tinha sido feita pelo prefeito Lagran em 1981 e que deu resultado. Agora, não dá para comparar a enchente 81 com a enchente que aconteceu. Aliás, não tem comparação, né? Nós estamos falando no evento mais extremo e o pior, a maior tragédia, não do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, né? Porque efetivamente o que aconteceu aqui não tem precedentes. Então, acho que claro, as decisões foram tomadas a partir da avaliação dos dados, né? E eu acho que um gestor sempre tem que dizer a verdade, né? Dizer aquilo que está ao seu alcance e não esconder, né? E não também dar informação falsa ou criar falsas expectativas. Então, de um lado isso, né? De outro lado, claro, buscando a informação, buscando ouvir as pessoas, que eu acho que isso, os técnicos principalmente, né? Que é muito importante. Eu quero ainda, sobre a sua vivência, daí voltando um pouquinho, assim, porque eu acompanhei aquele início muito forte, né, muito intenso, fazendo só uma justiça. Nós estávamos lá naquele dia, mas quem fez a transmissão foi o Gustavo, estava bem escuro lá. Perfeito, é verdade. Mas depois eu continuei também. Mas você estava lá também, né? Chegou não, lá naquele dia lá na Cassol não. Depois nos outros dias sim. Mas assim, eu acompanhei muito daquela intensidade daqueles primeiros dias. Todas as vezes que pedi, inclusive, entrevista com o senhor atendeu. E fui notando, principalmente nas primeiras 48, 72 horas, assim, o cansaço muito forte, um esgotamento. Né? E eu queria lhe fazer uma pergunta do ponto de vista pessoal mesmo. Como é que foi lidar com, embora um comitê, tudo, com tantas pessoas lhe procurando para tomar essas decisões e essa responsabilidade de estar lidando com as decisões com tantas vidas e com o patrimônio de tanta gente, né? Que eu tenho certeza, e a gente via isso, que era algo muito pesado. Foi difícil, sem dúvida, mas o líder tem que liderar em todas as situações, né? Eu procurei sempre manter a tranquilidade, a serenidade, agir. Eu fui muito atacado, talvez você me perguntou o que eu faria diferente. Talvez responder, porque eu não respondi às fake news, às mentiras. Eu achei que era mais importante eu trabalhar pelas pessoas do que ficar fazendo vídeo na internet ou respondendo na internet. Eu só respondi assim, em casos muito pontuais, mas realmente talvez eu tivesse que ter feito isso para as pessoas não acreditar nas mentiras que foram feitas, né? De que pegam esse vídeo da 1h15 e transportam ele 24 horas depois, como se eu tivesse feito o vídeo 45 minutos do rompimento. Não, o vídeo foi feito 24 horas antes, então, e depois dele teve um outro vídeo, aí mentem, porque quem está fazendo isso sabe que eu fiz um vídeo, eu pedi evacuação às 8h37, isso é uma mentira. Então, eu acho que talvez, você me perguntou o que eu podia fazer diferente, talvez ter respondido, né? Mas eu achei que naquele momento o mais importante era trabalhar pelas pessoas. Primeiro no salvamento, né? Porque nós criamos um canal de WhatsApp que foi muito importante para os bombeiros, porque a prefeitura procurou fazer a sua parte. Hoje tem gente querendo botar os voluntários contra a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, contra as instituições. Isso não vai levar a lugar nenhum, nós temos que dar as mãos. Numa hora de crise, ninguém faz nada sozinho. Os bombeiros não tinham estrutura, ninguém tinha estrutura para isso, foi exatamente dar as mãos. Nós temos que entender o que aconteceu. De fato, é um processo, um evento dramático, né? Um evento extremo, né? 826 milímetros na bacia do rio Jacuí, do rio Caí, do rio Taquari, do rio dos Sinos e Gravataí. 826 milímetros é a metade da chuva de um ano inteiro. Então, na bacia dos 5 rios que nos atingem, choveu 6 meses em 5 dias. Então, de fato, diante disso, todos tinham dificuldade, mas todo mundo se deu as mãos, trabalhou, é assim que tem que ser, né? Eu acho que quanto pior, melhor, não leva a lugar nenhum. E eu dou um exemplo para você. Quando houve a Covid, você recorda, o prefeito era o Busato. Eu era oposição. Quando aconteceu a calamidade, eu fui o primeiro a chamar a minha equipe e dizer, vamos ajudar o prefeito Busato. Aliás, eu apresentei a proposta de auxílio emergencial que depois ele implantou em setembro. Nós votamos a favor.
Veja agora, tem candidato que é prefeito que votou contra o povo, votou contra a cesta básica, distribuindo, as pessoas estão com fome. Quem distribui a cesta básica são os servidores de carreira, tem regras, procedimentos, tem lei que regulamenta. Eu não fiz isso, do quanto pior, melhor. Imagina, poderia cada morte lá fazer uma coisa histriônica, ataque ao prefeito. Não, eu somei ao prefeito. Veja que é por isso que o povo me conduziu. Quem foi eleito em 2020 fui eu. E ele não foi eleito. Eu fui eleito porque eu fiz uma posição responsável e não irresponsável como estão fazendo hoje. Do quanto pior, melhor. Não há lugar na política canoense, nem na política gaúcha, por quanto pior, melhor. Mas, infelizmente, isso aconteceu e com muita força. Inclusive, gente de fora se somando a pessoas irresponsáveis aqui. Eu dou um exemplo, a questão lá do requerimento, a requisição administrativa. Isso está na lei de licitações. Requisição administrativa nada mais é do que uma compra direta para facilitar, só pode fazer em evento extremo. Aí ficaram criando um vereador de forma irresponsável, aliás, foi condenado pela justiça, né? Exigindo a sua retratação e a retirada do vídeo, dizendo que eu estava requisitando cesta básica, eu estava desviando cesta básica. Aí perdemos doações por causa disso, até isso se mostrar que era uma mentira, né, que eram por alguém que sabe o que é lei, porque alguém criar uma fake news por desconhecimento, eu até entendo, até perdoo. Agora, uma pessoa fazer algo sabendo que é uma mentira é algo que prejudicou a cidade. Então, esse ambiente hostil foi muito difícil e isso desgastou muito, porque você já tem a dor, a tragédia, a dificuldade. Aí você cria uma fake news, como eles fizeram, Vanderlei, de colocar lá que eu teria sofrido um ataque, eu teria sido agredido. Pegaram uma assembleia de professores de Fortaleza e jogaram isso para a população como se fosse uma agressão. Isso foi em Fortaleza, no dia 4 de abril de 2024, uma briga entre professores. Tem nada a ver com Canoas. Então, mentiras, mentiras, mentiras. Aliás, o pensamento do Goebbels, né? Que era o publicitário do Hitler. Você repete 1000 vezes uma mentira para ela se tornar verdade, mas não vai ser verdade não, continua sendo mentira. Para ficar ainda nessa parte da comunicação para desastres, né? Além desse caso do Rio Branco que o candidato citou e relembrou, que ficou marcado, tem, por exemplo, e a gente recebe muito do pessoal do Fátima, que reclama assim que foi dado só por rede social às 4 da madrugada. Isso é um relato que vem. De que forma o senhor propõe para os próximos 4 anos para que avisos e a comunicação, não só dessa parte emergencial, mas de toda uma crise de tragédia, sejam feitos de forma mais eficiente? É importante lembrar que às 5 horas da tarde, talvez as pessoas não tenham ouvido, mas a prefeitura pediu a evacuação de todo o lado oeste. O Fátima, Cerne, Harmonia, 5 Colônias, né? Matias, Rio Branco, Mato Grande, São Luís, são o lado oeste. Então, o pedido foi feito. Talvez as pessoas não tenham ouvido, talvez. Né? Talvez não tenham ouvido a Rádio Gaúcha, talvez não tenham ouvido as redes sociais, talvez não tenham visto a minha rede social, mas foi feito o pedido. Mas o que mostrou? Que é insuficiente, certo? Algumas pessoas de fato não ouviram. Não ouviram o caminhão de som, não ouviram as redes sociais, ou não ouviram até os veículos de comunicação. Por isso, está no meu programa de governo, porque a gente tem que aprender também com o que deu certo e o que deu errado, e avançar. Está um sistema de alarme sonoro, né? Nós vamos fazer um projeto piloto com o governo federal, serão 11 cidades brasileiras, que é um disparo de SMS, então você não precisa credenciar. Todos os celulares que estiverem ativados na cidade naquele momento, que estiverem ligados às estações de rádio base, vão receber um alerta através do SMS, que a gente sabe que pode não ter internet, mas vai receber. Então, ele é um sistema. Mas, além disso, eu acredito que é preciso a gente ter um sistema de alarmes sonoros. E nós temos escolas, nós temos unidades básicas de saúde, nós temos praças, nós temos equipamentos públicos espalhados por toda a cidade. Então, um sistema de alarme que não só enchente. Nós tivemos, vamos pensar aqui, desde 2011, nós tivemos, né, um temporal muito sério, né? Nós tivemos ali uma espécie de um furacão, né, um tornado, para ser mais preciso, que atingiu a Estância Velha em 2011. Em 2012 nós tivemos um tornado que atingiu Berto Círio, a rua Berto Círio, toda aquela região da São Luís. Nós tivemos em 15 de outubro de 2015 uma chuva de granizo, sem precedentes, 50 mil casas foram atingidas. Basicamente, Niterói e Rio Branco foram duramente afetados porque as pessoas perderam seus telhados. O granizo destruiu a cidade e nós tivemos muita chuva. Nós tivemos muitas chuvas em 2016, nós tivemos 7 episódios de chuvas extremas. Veja, nós tivemos lá em 2021, nós tivemos um período muito intenso e uma microexplosão,
que devastou um lado da cidade, né? Afetou, deixou um rastro de devastação. Nós tivemos em 23, nós tivemos chuvas intensas. Então, tivemos a microexplosão em 22, perdão, depois em 23 chuvas em junho, setembro e novembro, e nós tivemos agora em janeiro um temporal que deixou sem luz a cidade 2, 3 dias. E agora, para completar essas enchentes. Veja, eu falei de quantos eventos extremos. Foram inúmeros. Então, nós temos que ter um sistema que vai continuar. Isso vai... o relógio da natureza, ele acelerou. A chuva de 41, ou aquilo que choveu em 41, só aconteceria de 370 em 370 anos. Essa era a recorrência. Mas em 83 anos, não só choveu igual, mas choveu mais do que 41. Então é importante nós entender que nós temos que ter, de um lado, um sistema de alarmes, e a outra medida também, que está no meu programa de governo, é um gabinete de contingência. Se eu propusesse há 4 anos atrás que a gente tivesse 100, 150 bombeiros civis, socorristas à disposição da prefeitura, muita gente não entenderia isso, mas hoje é absolutamente necessário. Nós temos que ter socorristas, nós temos que ter bombeiros civis à disposição. Por exemplo, a prefeitura tinha um barco que eu havia emprestado para os bombeiros lá em Taquari, o barco, né, sofreu um acidente, eles estavam reparando, quando aconteceu o episódio, o único barco que a prefeitura tinha estava com os bombeiros em conserto, nós não tínhamos nenhum barco. Hoje nós compramos, temos 5 barcos, nós somos demais. Mas já estamos nos preparando. Então, um gabinete de contingência, que é uma força-tarefa, são servidores, que tem que ter a memória, portanto, de tudo que aconteceu, para que a gente possa, com um plano de contingência, também vamos montar um plano local de ação climática, que nós estamos fazendo com o ICLEI, esse é um projeto que já começou há bastante tempo, ainda no governo do prefeito Busato, foi feito um inventário dos gases de estufa, na época a vice-prefeita Gisele Weck liderou esse processo, e eu, depois da minha gestão, nós já fizemos vários produtos. Um deles é o Plano Local de Ação Climática, que é para pensar as mitigações. Então, de um lado, um plano de contingência, que tem que ser mais robusto. Lembrando que aqui nós temos empresa de gás, nós temos a refinaria Alberto Pasqualini, nós temos as rodovias, a 116, 448, 386, nós temos uma base aérea que tem descida de aeronaves. Portanto, nós vivemos numa área de risco. E, para isso, nós precisamos ter esse gabinete de contingência e um sistema de alarmes. O assunto, né, para a gente dar um encerramento ainda sobre a proteção contra enchentes e essa questão toda, eu gostaria de lhe perguntar das medidas diretas, assim, do que vai ser feito no sistema de proteção como um todo. E daí, claro, a pergunta para ti em relação aos outros fica diferente, porque tu é o único dos candidatos que ainda tem 4 meses, né, até lá, se eleito for, estará em mandato ainda. Então, já te perguntando, dentro das medidas que tu vai apresentar, que imagina para a proteção contra enchentes, por que não começou, quando começa, o que começa ainda esse ano e o que fica para a próxima gestão, que é uma urgência de todos os canoenses? Veja, Vanderlei, nós somos a primeira cidade que já começou a trabalhar. Nós, desde sábado, nós estamos trabalhando, demorou um pouco porque a CCR não havia liberado o acesso a 448, nós já estamos fazendo a recomposição do dique da Rio Branco, que em razão daquela estação de tratamento de água que foi reativada, nós tivemos ali danificou um pouco o dique. Então nós estamos recompondo, a Corsan está trabalhando em parceria com a prefeitura. Tão logo termine, provavelmente eles vão terminar isso agora, já é uma semana de trabalho. Nós vamos começar já na segunda-feira a obra do conserto definitivo do dique da Rio Branco. Estamos terminando, já fizemos as perfurações, a sondagem, porque nós precisamos disso para fazer o projeto. O projeto está em fase final, para que a gente possa fazer o alteamento. Então já tem a solução técnica para fazer isso. Nós vamos elevar a 7 metros, a 4 a 7, e com isso nós vamos garantir a segurança. Nós temos ali 9 quilômetros de dique. Então nós vamos fazer, são três etapas diferentes, 3 soluções diferentes, e nós temos ali a Cassol, né? A Cassol nós aprovamos já o projeto. Vamos também entrar em processo de licitação lá da Cassol. Devemos já fazer provavelmente até o início de setembro. Será um muro, como é o muro da Mauá em Porto Alegre, que vai proteger ali a Cassol, e vamos elevar os diques também, o dique da Rio Branco a 7 metros. Então nós estamos fazendo dessa forma.
São várias obras simultâneas que nós estamos fazendo na Rio Branco, mas todas elas começam em setembro. Algumas já começaram, como eu falei para você. Nós temos a recomposição do dique que já começou, o conserto definitivo começa e, na sequência, o alteamento do dique, começando exatamente por aquela área que vai ali da Liquigás, da Rua Primavera, até a Casa de Bombas número 4, na Irineu Carvalho Braga, ali próximo do Mato Grande. Então, esse será o trecho inicial, mas vamos fazer em todo ele. Na Matias Velho, nós lançaremos agora o edital na próxima sexta-feira. A Prefeitura vai publicar o edital, é uma obra de aproximadamente 75 milhões. Nós vamos fazer o alteamento e o conserto definitivo. Ali é uma outra solução que vai ser dada, mas muito importante, vai garantir também a segurança do bairro Matias Velho. Também vamos lançar na sexta-feira o edital do Mato Grande. É um edital, são 5 dias úteis do edital, então são processos rápidos, não estamos falando aqui de processos demorados. E nós queremos começar a obra também do Mato Grande. Essa é uma obra de aproximadamente 60 milhões, 69 milhões aproximadamente, será a obra do Mato Grande dos diques. Vamos lá também fazer 2 casas de bombas, que virão também, uma casa de bombas 9, a casa de bombas 10, juntas em torno de 65 milhões. Hoje assinei o contrato, amanhã será a ordem de serviço, nós vamos continuar a obra de Niterói. Aliás, obra, como eu mencionei, que salvou Niterói. Então, esta obra será continuada, vamos fazer mais 1 quilômetro de estrada e eu estou já negociando com o governador Eduardo Leite, são recursos do Estado, para nós levarmos até Cachoeirinha. Portanto, são mais 2,5 quilômetros que nós vamos fazer até Cachoeirinha e dessa forma nós vamos ter uma proteção total à base aérea, total a Niterói, a Vila Fernandes, Nossa Senhora das Graças e também com isso uma nova via de acesso, ligando lá a BR-116 até a Cachoeirinha e que é, portanto, uma estrada nova. E vamos também fazer a modernização das casas de bombas, nós já estamos também, fechamos agora na próxima sexta-feira já o processo, os estudos técnicos, né? E vai para a licitação. Acredito que na semana que vem nós vamos fazer uma obra aí na faixa de 125 milhões, que é modernizar. O que significa isso? Com motores anfíbios, que mesmo com a água eles vão funcionar. Vamos elevar tudo na cota 7 dentro das casas de bombas, então os painéis elétricos e eletrônicos vão ficar alto, né? E vamos colocar ali toda uma estrutura para que os funcionários possam trabalhar. Vamos automatizar as casas de bombas, quer dizer, quando a água chega em um determinado ponto, ele liga automático e dessa maneira essa modernização ela vai colocar geradores, obviamente também na altura, para que a gente não tenha, né, qualquer situação adversa como nós enfrentamos. Então, modernização das casas de bombas. E estamos também já andando com o estudo da São Luís, né? Nós temos já uma proposta de dica, então está sendo feitos os estudos necessários para que a gente possa apresentar para o governo federal e dentro dessa negociação qual é a melhor solução. Nós temos já uma proposta, mas é claro que isso tem que ser dialogado. Tudo isso que eu falei dá em torno de R$1 bilhão. Nós já demos a palavra do governo federal de 990 milhões, o governo estadual vai aportar 50 milhões, que envolve a obra ali da Niterói, e nós temos aí em torno de 70 milhões, que é uma parceria com a Corsan, que são recursos que nós temos na Corsan garantidos. Então nós vamos começar as obras, e esse total de mais de 1 bilhão nos permite fazer esse grande cinturão de proteção à cidade, que são mais de 40 quilômetros de diques que nós vamos estar erguendo ou fortalecendo para que a cidade seja protegida. Não dá para esperar. Não dá para esperar porque nós podemos ter chuva agora, setembro, outubro, novembro, né? Embora nós estamos entrando num processo de El Niño, onde tem seca no sul e chuva no resto do país. O El Niño é muita chuva aqui e seca no resto do país. Então, mas mesmo assim nós temos que estar preparados. E pressa também porque nós estamos numa calamidade. Na calamidade você tem capacidade de fazer mais rápido. Então, nós não podemos esperar. Então, diferente de outros, né, eu não estou falando aqui que vou fazer estudos, não. Nós estamos falando aqui do que nós vamos fazer agora. Eu queria que é isso que a perguntar população isso, precisa. Tirando São Luís, que tem que fazer estudos, isso tudo que o senhor falou, agora em setembro saem os editais, mas as obras já estão previstas para começar? Ou vai fazer projeto executivo, todo aquele trâmite ainda? Alguns têm processos que são processos integrados, né? Por exemplo, o Mato Grande já tem um projeto executivo, né? No caso, por exemplo, da conserto do dique da Rio Branco, o projeto já foi apresentado,
foi analisado pela nossa equipe e começa segunda-feira a obra. Então é claro que tem um tempo de maturação, mas tem obras que já vão começar. Nós estamos vendo e queremos que todos comecem em setembro. Isso é importante para a cidade, né? É importante para a população. E é um processo que está sendo feito em tempo recorde. Né? Enquanto as outras cidades estão discutindo o que vão fazer e nem sabem o que vão fazer, nós sabemos o que vamos fazer. Então hoje nós somos a primeira cidade a começar com o trabalho nos diques, porque fomos a cidade mais atingida e porque eu sei o que preciso fazer e sei fazer o que é necessário. Né? Eu sou prefeito pela terceira vez, eu tenho experiência, assim como o prefeito Lagranha viveu as enchentes de 64, 66, 67 e construiu os diques 68, eu, como prefeito, também, né, vivendo tudo que eu vivi, eu estou preparado para fazer as obras que a cidade precisa. E vai começar agora e vai continuar agora, diferente de outros. Né? Vejo um rompimento agora, uma ruptura, é um ano para alguém sentar e avaliar o que vai fazer. Canoas não pode perder 4 anos. Canoas não pode também mergulhar numa aventura de pessoas que não têm experiência de gestão, né? São neófitos na gestão. Eu tenho uma experiência, eu quero colocar a população, né, toda a minha experiência, toda a minha energia, encerrar o meu ciclo, né, como prefeito de Canoas, né, na política, que é muito importante, dar essa contribuição, 4 anos de muito trabalho para a gente reconstruir. Porque eu acho que essa janela que a gente tem, porque você sabe muito bem, Vanderlei, vai ter a reforma tributária. E aí Canoas vai perder a arrecadação, é o município que mais perde no Rio Grande do Sul, é um dos municípios que mais perde no Brasil, porque tudo aquilo que é produzido aqui hoje, na origem, a refinaria Alberto Pasqualino, o petróleo, a gasolina, a nafta, vai sair daqui e vai para o destino. Então nós vamos perder 300, 400 milhões com a reforma tributária. É muito dinheiro para quem arrecada 2 bi. Você perder 400 milhões é 20% da sua arrecadação. Então nós temos que preparar a cidade e aí não dá para ter aventureiros, né, nessa Quero lhe missão. perguntar sobre habitação. A enchente ela movimentou a cidade, misturou assim, os bairros. Né? Muitas pessoas, inclusive, descobriram só na enchente agora que muitos conterrâneos eram pobres, viviam de forma precária. É também uma possibilidade de reconstruir a cidade de uma forma diferente. E tem muita gente ainda que está morando em cima de dique, né? Coisa que não se falava mais, porque estava, de certa forma, invisibilizado, né? Em áreas de risco. E agora a gente teve ainda as moradias que foram afetadas. E eu queria te perguntar se já tem um balanço também do que foi afetado ou não, se isso está em estudo, e quais são as propostas para a área habitacional para os próximos 4 anos. Veja, nossa proposta são 5 mil residências, né? Nós já fizemos, são 5 mil residências, já conseguimos 3.400. Já havia conquistado, quando eu retornei agora em abril, 400, né? São conjuntos habitacionais, são residências Minha Casa Minha Vida, e o governo federal nos deu 3 mil. Então nós temos hoje 3.400, mas nós queremos 5 mil para que a gente possa, com isso, atender a população. Nós estimamos 3.500 casas que são afetadas e em torno de 1.500 famílias que precisam ser reassentadas, porque moram hoje fora do cinturão de proteção e nós precisamos dar uma solução. Então esse é o grande esforço nosso habitacional. Essas 3.400 é o começo, mas nós vamos buscar os outros 1.600, né? Temos também hoje uma parceria com o governo estadual, temos aí em torno de 300 casas que estão em discussão e que já começaram as obras, mas nós queremos buscar outras alternativas. Eu também tenho discutido com o governo federal um auxílio, a ideia de um auxílio reforma, isso ainda não está ainda definido, mas eu entendo que é necessário para a população. Muitas pessoas, não é que a sua casa deu perda total, é que ela não consegue voltar para casa porque ela precisa de reforma. E as pessoas não conseguem retomar por isso. A prefeitura está apoiando, né? Já fizemos mais de 2.500 vistorias, agora credenciamos 40 escritórios de engenharia e arquitetura profissionais que estão fazendo essa vistoria, são engenheiros, são arquitetos, que a prefeitura credenciou para que eles possam dar os laudos. E dessa maneira nós queremos chegar rapidamente a esse número para que a gente possa ter, digamos, os dados e pedir aquilo que a população precisa, até porque há uma garantia do governo federal de quem perdeu a sua casa, perda total, está inabitável, que haverá o direito e receberá uma casa, uma residência. Então, dessa maneira, nós queremos acelerar. E é isso que nós estamos fazendo. Temos o aluguel social também.
Nós tivemos aí um número bastante significativo de pessoas que se inscreveram, né, no aluguel social. Mais de 15 mil pessoas escreveram, 15.323. Nossa, são 2.000 pessoas que nós vamos atender, mas isso mostra a dimensão, mostra as pessoas que não conseguiram voltar para sua casa. E esse também é o debate que nós estamos fazendo com o governo federal, de ter celeridade. Com o governo estadual também, a gente tem discutido, né, quem sabe um auxílio-reforma para um contingente dessas famílias que possa fazer a reforma em sua casa. E eu acredito que agora nos próximos dias eu estou solicitando uma reunião com o governador e nós vamos poder avançar nesse tema aí da habitação com o governo estadual e com o governo federal. Passando para a saúde, né? Claro que agravou muito a situação, mas a saúde de Canoas, ao longo dos últimos governos, né, ao longo do tempo, ela já não vinha fácil, né, ela já vinha difícil. E agora agravou muito com a enchente e a questão principalmente estrutural, né? Quais os seus planos para a área da saúde para os próximos 4 anos? Nós investimos em torno de 750, 800 milhões ano na saúde. Isso dá 2,5 milhões ao dia. Então é um recurso muito significativo, mas que não tem o resultado que nós desejamos, que a população hoje não tem uma saúde à altura do que ela precisa e do que ela merece. Então nós temos que ter um choque de gestão, que é exatamente o que eu estou apresentando para a população, que passa primeiro pelo Canoas Mais Saúde. Canoas Mais Saúde não é só o uso, né, do WhatsApp, né, do telefone, para marcar consulta. Isso vai nos permitir ter um controle melhor das consultas, dos ativos, nos médicos, dos horários. E com isso a gente também entender as demandas, né? O que efetivamente é maior. Por exemplo, hoje nós temos uma fila de 4.300 consultas de cardiologia que nós não tínhamos em janeiro deste ano. Porque nós conseguimos zerar essa fila com a telemedicina, veja. Né? De uma forma absurda, foi cancelado o contrato e ficamos sem nada, sem neuropediatra, sem neurologista, sem dermatologista, sem cardiologista. Então, nós vamos, de um lado, o Canoas Mais Saúde, que é um gerenciamento com inteligência artificial, você ter, digamos, um gerenciamento, né, da vida, inclusive do paciente, porque muitos pacientes faltam, então o aviso prévio, um dia antes, 4 horas antes, se ele ser avisado. Se ele não foi, nós temos uma inteligência que possa cobrar da pessoa, por que não foi. A gente precisa também, as pessoas que muitas vezes têm diabetes, pressão alta, não vão no médico, ou uma cidadã, mulher que precisa fazer a sua mamografia. Hoje é uma briga para fazer uma mamografia, uma briga para fazer um exame, porque nós temos que inverter isso, tem que ter um cuidado, uma linha de cuidado, né, para que a gente possa monitorar se essa pessoa fez ou não fez o exame. Quer dizer, se importar com as pessoas, isso é um número, né? Então, é o que eu chamo de um plano popular de saúde, é isso que eu quero implantar, ver o SUS como um plano popular de saúde, onde a gente possa efetivamente olhar pessoa a pessoa. E isso passa pelo Canoas Mais Saúde, marcar pelo WhatsApp as consultas, exames, procedimentos, passa, de outro lado, pela telemedicina. Foi um sucesso a telemedicina. A minha ideia é implantar em todas as 28 unidades básicas de saúde, não apenas em 6, nós tínhamos em 6. Deu certo, vamos aplicar em todas. Vamos retomar também o Saúde em Casa, que entregava medicamentos para as pessoas, para os idosos. Tinha mais de 2.500 idosos que recebiam e acamados. Então vamos retomar esse programa, inclusive com a entrega de fraldas geriátricas. Porque o idoso às vezes é complicado para ele até a família, acompanhar ele até a farmácia básica. Então vamos voltar com esse programa. Um outro também projeto para que a gente possa zerar essa fila, nós temos hoje, claro, não só um recadastramento, como nós fizemos e vamos voltar, vamos concluir o que eu não consegui concluir no ano passado, nós vamos refazer isso, mas vamos também fazer os mutirões necessários. Precisa de cardiologia, precisa de cardiologista, precisa de dermatologista, precisa de endócrino. Vamos buscar esse mutirão, bem como também exames, né, consultas de especialistas, com exames e cirurgias, né? Então, esse grande mutirão, já estamos fazendo isso. O Hospital Universitário hoje avançou muito, né, tem feito muitos mutirões, tem feito procedimentos. Nós queremos reabrir o nosso hospital de pronto-socorro já parcialmente agora no dia 30 de setembro e vamos fazer isso. E totalmente voltando no dia 17 de dezembro, quando ele completa 19 anos. Né? Ele foi inaugurado no 17 de dezembro de 2005 pelo prefeito Marcos Ronchetti, a quem eu dei o nome do hospital em reconhecimento a ele, né, que foi o criador e que construiu essa grande unidade hospitalar. Então vamos retomar o hospital. Isso também recoloca o Gracinha, que é o nosso hospital, Nossa Senhora das Graças,
Hoje tem 2 hospitais dentro de um, né? Nós temos no Hospital Nossa Senhora das Graças o pronto-socorro junto, então essa volta à atividade do hospital é muito importante. Vamos reativar também as nossas 2 UPAs, queremos ainda agora no mês de setembro ou início de outubro no máximo, nós voltarmos às nossas UPAs. Nós já temos a UPA de Niterói funcionando, a UPA da Guajuviras, na Boqueirão, funcionando. Vamos retomar a da Matias, ali na Rua Caçapava, e a UPA Rio Branco, que fica ali na Rua Cairu, nós vamos também retomar. Então, dessa maneira, recuperando as estruturas de saúde. E também, através do Fila Zero, esse grande mutirão para que a gente possa atender. E, por fim, uma última proposta, 2 propostas que nós temos aí na saúde, para que a gente poder dar essa virada na saúde, é o Canoas Mais Azul, que é para as crianças, né, autistas, através do CERTEA, quer dizer, fortalecendo médicos, então, neuropediatra, psiquiatra, fono, né, terapeuta ocupacional, ou seja, um conjunto de profissionais, mais robusto atendimento para atender as mães. E também o Projeto Esperança, que são psicólogos, psiquiatras, né? As pessoas estão muito tristes, em luto, perderam tudo. É preciso ter um apoio nesse momento tão grave da cidade. Então, essa volta por cima que nós queremos dar na saúde. Deixa eu lhe fazer uma última pergunta para sobrar ainda um tempinho para o senhor dar a sua mensagem final sobre transporte público e mobilidade. Nós estamos agora com tarifa zero, né? Algumas cidades do país já adotaram. Eu gostaria de lhe perguntar, o senhor ainda pensa no aeromóvel ou vai ser esse modelo que tem agora? E se a tarifa zero é algo que pode ficar? Já é uma experiência que nós estamos fazendo, não houve um aumento significativo, né? Mas nós vamos mudar o sistema. E isso permitirá no futuro, até se for esse o caminho, ser adotado. Hoje não funciona só é possível a tarifa zero porque nós estamos fazendo uma espécie de intervenção, um processo de requisição administrativa, que é o caso. Mas nós vamos fazer uma licitação, já está andando, uma consultoria, uma empresa de Curitiba, foi a grande vencedora do processo licitatório, eles já estão fazendo. Eu queria fazer 4 empresas, eles me convenceram que tem que ser 2, uma do lado oeste, uma do lado leste, e uma terceira que vai ter o transporte seletivo. Eu estou defendendo o modelo que existe hoje em Cachoeirinha, que é um aplicativo, né, uma mistura de Uber com ônibus, é um aplicativo para ônibus, e que está funcionando muito bem lá e que pode funcionar muito bem em Canoas. E vamos, com isso, ter não mais recebendo pela passagem, porque hoje, se tem poucos passageiros, eles não trabalham, eles não atendem, né? Eles acabam não fazendo isso. Então, nós vamos fazer por quilômetro percorrido. E, dessa maneira, garantir os ônibus, e a bilhetagem eletrônica ficará com a prefeitura. E, dessa forma, a prefeitura pode analisar no futuro qual é o melhor caminho. Por fim, eu gostaria que o senhor desse uma mensagem final livre para os eleitores aqui nessa Câmara, por favor. Os canoenses que me acompanham conhecem a minha trajetória. Eu entreguei 1.250 obras, são 5.899 casas, são 542 ruas, são 25 escolas. Eu fui o prefeito que mais escolas construiu na nossa cidade. Obras que vieram do orçamento participativo, da participação. Eu sou o prefeito do Prefeitura na Rua, atendendo 370 sábados, ou do Prefeitura na estação, bem cedinho na estação do trem. Eu acho que essa forma, a Prefeitura do Povo, ouvindo as pessoas, construindo através do orçamento participativo as soluções, as obras, acho que este é o caminho. Eu quero usar toda a minha experiência, toda a minha vivência, todo o meu conhecimento para a gente reconstruir a nossa cidade e avançar. E, ao mesmo tempo, com tudo isso, dar a volta por cima, que é o que nós queremos. Assim terminamos, obrigado candidato, assim terminamos a nossa terceira entrevista da primeira rodada de entrevista com os candidatos a prefeito. Segue nos acompanhando aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Até a próxima, tchau.